Bom, turma, bom dia. Estou aqui para resolver a quinta questão do exercício. A questão é a seguinte: dado o gráfico abaixo, esse gráfico aqui, no sistema cartesiano, aí pede para determinar qual é a raiz dessa função, certo? Então vamos encontrar a raiz dessa função. Eu vou fazer de duas maneiras. Para a gente encontrar a raiz dessa função, vamos encontrar primeiramente a lei de formação desse gráfico, a lei de associação. Vamos pegar dois pontos do gráfico, como eu tenho aqui, ó. Esse ponto aqui está em cima do eixo x, no menos 3, é o ponto chamado ponto A. Se ele está em cima do eixo x, o valor do x é o menos 3. Ele está aqui em cima do eixo x, ou seja, não houve deslocamento em y, então isso quer dizer que o y é zero, certo? Para um ponto pertencer ao eixo x, y tem que ser igual a zero. E eu tenho aqui esse outro ponto aqui, ó. Tenho dois pontos, tenho esse segundo ponto. Observe que ele está no 2, positivo de y, ele está em cima do eixo y. E se ele está em cima do eixo y, é porque não houve deslocamento em x. Aqui a gente deslocou duas unidades em y e não houve nenhum deslocamento em x. Então, para um ponto pertencer ao eixo y, eixo das ordenadas, o valor de x tem que ser zero. Então, vou chamar isso aqui de ponto B. Então, as coordenadas daquele ponto está em cima do 2. O 2 é de y, então isso quer dizer que x é zero, porque pertence ao eixo y. E o valor de y é 2, certo? Pronto, com dois pontos, eu posso encontrar a lei de associação desse gráfico. A gente sabe que é uma reta, então ele vai ter essa forma aqui, ó. A forma genérica é f de x é igual a ax mais b, ou y, que é a mesma coisa de f de x, é igual a x mais b, certo? Vou encontrar aqui, para a gente encontrar a lei de associação, para a gente encontrar a raiz, vamos encontrar primeiro a lei de associação. E a lei de associação eu tenho que encontrar primeiro o valor de A e o valor de B. O valor dos coeficientes, aqui é chamado de coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, certo? O valor de B eu já sei, é onde o gráfico corta o eixo Y. Está cortando aqui, ó. Ou melhor, aqui, no 2, eu já sei que o valor de B é 2. Só o valor de A, mas vamos encontrar. Então, como eu tenho dois pontos, eu vou fazer aqui, ó, ao invés de colocar y é igual a x mais b, eu coloco ax mais b igual a y, que é a mesma coisa. Ax mais b igual a y. Aí eu vou pegar esses pontos aqui, ó. Aqui nós temos o x, aqui nós temos o y. Ou seja, para x igual a menos 3, y vai dar zero. Logo nós temos aqui, ó, a vezes o valor de x, que é menos 3, mais b, y vai ter que dar zero, porque o ponto está dizendo aqui, ó, menos 3 e 0, certo? Então vamos lá. A vezes menos 3 dá menos 3a, mais b igual a zero. Pronto, aqui nós temos uma equação linear com duas incógnitas, a e b. Não tem como encontrar nem a nem b, porque eu teria que ter uma segunda equação. E vamos encontrar essa segunda equação. Vou fazer agora, ó, com o segundo ponto. Para x igual a zero, y é 2. Ou seja, vamos fazer a mesma substituição aqui. Pega a mesma função, ax mais b igual a y. Só que agora a gente vai substituir por zero. No lugar do x, vamos colocar zero. A vezes zero mais b. Vai ter que dar o valor de y. Para correspondente aqui do par ordenado é 2. Então y é 2. Multiplicando aqui a vezes 0 dá 0. Aí 0 mais b, então vai dar b é igual a 2. Como eu falei, que o valor de b é onde o gráfico corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Cortou no 2, o valor de b é 2. Coeficiente linear. Pronto. Como eu tenho aqui, ó, o valor de b 2 e tenho essa equação aqui em função de a e b, basta eu substituir aqui por 2 e encontrar o valor de A.
menos 3A mais B é igual a 0. Menos 3A mais 2 é igual a 0. Logo, menos 3A é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, nós temos que 3A é igual a 2. Então, A é igual a 2/3. Então, a função vai ter essa forma aqui, ó. Como a função é f de x é igual a x mais b, o valor de A é 2/3, vai ficar 2/3 de x mais b, que é 2. Pronto. Aí eu quero encontrar a raiz dessa função. O que é a raiz de uma função? É o valor que eu colocando aqui no lugar de x vai tornar o valor de y igual a 0. Simplesmente eu pego, faço f de x igual a 0. Vou fazer aqui do lado de cá. Já tem essa função aqui. Pronto, para a gente encontrar a raiz, ou seja, o valor de x que vai anular a função, que vai tornar y igual a 0. Então vamos fazer aqui, ó, f de x ou y tem que dar igual a 0. Então, basta a gente substituir o f de x, que é quem? 2/3 de x mais 2, aqui. 2/3 de x mais 2 e igualar a 0. E a gente resolve essa equação aqui do primeiro grau, que é bem simples. Como aqui é 0, vamos isolar o x, ó, termo de x. Vai ficar 2/3 de x é igual. Esse mais 2 passa para o segundo membro, menos. Pronto, aqui a gente pode aplicar a propriedade das proporções. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. 2x vezes 1 que tem aqui oculto vai dar 2x. Ou, se preferir, você pode tirar o mínimo comum, seria 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Logo, x é igual a menos 6 sobre 2. Então, x é igual a menos 3. Essa é a raiz da função. É o valor que eu substituindo aqui na função vai zerar. Vamos provar. Por exemplo, se eu pegar aqui a função, que é f de x igual a 2/3 de x mais 2, não preciso fazer isso aqui, não. Estou tirando só a prova real, certo? A resposta já é o menos 3. Ok? Vamos para cá. Então, se eu for calcular o f de menos 3, vai ter que zerar, observe. Que no lugar do x a gente vai substituir por menos 3. Então vai dar 2/3 vezes o valor de x, que é, no caso é menos 3, mais 2. Observe como vai zerar. Aqui eu poderia até cancelar o 3 com menos 3, que é uma multiplicação, mas vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6, por 3, aí 3 vezes 1 que é 3, mais 2. Então, f de menos 3, menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2, mais 2. Pronto, aqui ó, o f de menos 3, menos 2 mais 2 são simétricos, então 0. Observe, o valor de y zerou, então menos 3 é a raiz, certo? A gente provou que menos 3 é a raiz. Mas com o gráfico não precisaria fazer todo esse cálculo aqui. Eu vou abrir para vocês copiar aqui, vocês congelar a imagem e copiar até aqui. Né? Pronto. Só que não era necessário isso, tudo isso. Eu posso simplesmente pegar, apagar todo o cálculo, né? Apaga aqui o cálculo. Como eu tenho o gráfico, se vocês estudar a parte de pontos notáveis do gráfico, é bem simples. Aqui eu tenho a função desse gráfico que a gente encontrou é essa função aqui. f de x é 2/3 de x mais 2, certo? Os pontos notáveis do gráfico é o seguinte, que ele vai cortar o eixo
y exatamente aqui, ó, no coeficiente linear. Observe que cortou no 2, certo? E o gráfico corta o eixo x exatamente na raiz, ó. A raiz que a gente encontrou que era menos 3, esse valor aqui, você pode observar, ó, o gráfico aqui, ó, onde ele corta x, ó, exatamente em cima do menos 3. Então isso prova que menos 3 é a raiz, só isso. Só a resposta seria só colocar menos 3 é a raiz. Não precisa nem fazer aquele cálculo todo. Basta observar o gráfico. Corta o eixo x, o eixo das abscissas, exatamente em cima do menos 3. Só isso. Vamos agora resolver a sexta questão. Onde diz, dada a função f de r em r, ou seja, domínio real, imagem real, o valor de x, valor de y, domínio x, imagem y, definida por f de x igual a menos 2x mais 16. Na letra A, ele pede o f de 2 e o f de 10. Ou seja, ele quer a imagem do domínio 2. No caso, o 2 seria esse valorzinho aqui dessa imagem. E quer também, desse domínio. E quer também o f de 10 na letra A. Na letra B, ele quer o coeficiente angular e o linear. Na letra C, a raiz. E na D, o esboço do gráfico. Então, vamos por partes, né? Vamos aqui fazer primeiro a letra A. A resolução. Pronto. Na letra A, ele quer o f de 2. A gente pega a função menos 2x mais 16 e só substituir o f de 2, qual é o valor de y para x igual a 2, ou seja, f de 2 é igual, duas vezes, no lugar de x vai colocar o 2, a imagem 2, 2 vezes 2, vai menos, coloquei o menos aqui, faltou, mais 16, ou seja, o f de 2 é igual, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 16, logo, o f de 2 é igual a menos 4 mais 16, subtrai dá sinal maior, né? 16 menos 4 dá 12. Então, isso quer dizer que 12 é a imagem de 2 pela função f de x igual a menos 2x mais 16, certo? Aqui é o domínio, está representado aqui pela letrinha R, aqui é o R do domínio, o número real. E o 12 é a imagem, está aqui, ó, o segundo R. Ou seja, uma função com domínio real e imagem real, certo? Ainda a letra A, ele quer também o f de 10. F de 10. Então, no lugar, usando a mesma função, só que no lugar de x, agora a gente vai substituir por 10. Vai ficar menos 2 vezes 10 mais 16. O f de 10 é igual. Menos 2 vezes 10 vai dar menos 20. Mais 16. Logo, o f de 10 é igual. Menos 20 mais 16 subtrai dá sinal do maior. Vai dar menos, né? 20 é maior. 20 menos 16, 4. Então, isso quer dizer que menos 4 é a imagem de 10 pela função f de x. Ok? Pronto, está resolvida a letra A. Vou abrir aqui, vocês copiam a letra A. Certo? Pronto. Vamos agora para a letra B. A letra B pede seu coeficiente angular e seu coeficiente linear. Simples, a função vai ter essa forma genérica aqui, ó. F de x igual a x mais b. Então, como a função, o valor de A na função dada é menos 2 e o valor de B é 16. Pronto, na função, esse A aqui é chamado de coeficiente angular. Então, ó, o valor de A, o coeficiente angular, é menos 2, que é o valor de A, isso é o coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Então, quem está fazendo o papel de B aqui embaixo? Ó, 16. Então, o valor de B é 16. Ou simplesmente, coeficiente angular menos 2, coeficiente linear 16. Pronto, está respondida a letra B.
Letra C. Ele quer, na letra C, a raiz da função. O que é a raiz da função? É o valor de x que torna a função nula, ou seja, que torna y igual a zero, ou f de x igual a zero. Certo? Pronto, a gente vai pegar a função f de x, aqui a função f de x é essa daqui, ó. Aqui, certo? F de x é menos 2x mais 16. Aí vamos pegar menos 2x mais 16 igual a zero. E vai encontrar a raiz. Então, menos 2x é igual. Esse mais 16 vem menos. Segundo membro, menos. Vamos multiplicar por menos 1, que a gente está procurando é o valor de x, não é de menos x, certo? Toda vez que tem negativo, faz a multiplicação por menos 1. Então, multiplicando por menos 1 vai trocar todos os sinais. Então, vai ficar 2x igual a 16. Logo, x é igual a 16 dividido por 2. Logo, x é igual a 8. Ou seja, 8 é a raiz. O que é que isso quer dizer? Se eu pegar o 8, substituir aqui, calcular o f de 8, como a gente calculou o f de 2 e o f de 10. Se a gente calcular o f de 8, essa função vai dar zero. A gente calculou aqui, ó, o f de 2 deu 12. Não é raiz, porque ele não deu zero. O f de 10 deu menos 4, também não zerou. Agora, se eu calcular o f de 8, vai zerar. Observando, menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Menos 16 mais 16, zero. Ou seja, é o valor que anula a função. Então, 8 é a raiz. Ok? Vou abrir aqui. Vou copiar a letra C. A letra D, ele pede o esboço do gráfico, certo? Para a gente construir um gráfico da função do primeiro grau, como o gráfico é uma reta, para a gente formar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Eu já tenho esses pontos aqui, ó. Eu tenho um ponto x2 e y12, x10 e y-4, também teria o ponto x8 e y0, que seria a raiz. Pronto, com 2 pontos eu posso construir um gráfico, é uma reta, ó. Então a gente vai atribuir valores arbitrários. O valor que você quiser atribuir a x, eu aconselho a vocês a usar o 0 e 1, que vai trabalhar, a conta vai ficar mais fácil. Por exemplo, vamos substituir aqui, a função f de x é igual a menos 2x mais 16. Vamos calcular o f de 0. Y vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 16. Então aqui vai dar igual. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 16 dá 16. Então o par ordenado aqui é 0 e 16. 0 de x, 16 de y. Vamos encontrar mais um par. Vamos agora substituir x por 1. Vai ficar menos 2 vezes 1 mais 16. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 16. Menos 2 mais 16, subtrair ao sinal do maior, vai dar 14. Então aqui, ó, nós temos 2 pontos. Certo? Nós temos os pares ordenados aqui, ó, 0 e 16, vou colocar aqui, ó, 0 e 16, chamado ponto A. E o ponto B, 1 e 14. Pronto, como é que a gente vai fazer o esboço? O esboço do gráfico é bem simples, não precisa a gente fazer aquele gráfico, colocar a escala de 1, 2 na sequência. Vamos fazer o seguinte, a gente sabe que esse 0 é de x, esse 1 é de x, e a gente sabe que esse 16 é de y, esse 14 também é de y. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos só pegar aqui, não vou nem usar a régua, certo? É só um esboço. Aqui é o eixo y, que é o eixo x aqui. Aqui está o 0. Com os valores de x é 0 e 1, eu vou botar aqui 0 e 1 aqui, certo? E 1. Pronto. E os valores de y eu tenho aqui, ó, 16 e 14. Eu vou botar na ordem. O 14 vem antes, de baixo para cima, a gente conta primeiramente o 14. Certo? E o 16 vai ficar mais ou menos lá em cima. Aqui, vou botar mais ou menos aqui. Pronto. Aí vamos só marcar os pontos. Esse ponto aqui, ó, 0 e 16, vai ser marcado em cima do 16, na reta que esse 16 pertence. No caso, esse 16 é de y. Ou seja, deslocou 16 unidades e o x não deslocou nenhuma unidade. Então, esse ponto vai ser marcado em cima do eixo y. Vou botar aqui o y que eu não botei. E o eixo x. Então, aqui está o ponto. O ponto A. Chamado de ponto A. E o outro ponto que é
1 de x está aqui, vai se encontrar com 14 de y. Sai daqui, ó. Encontra aqui, que é o nosso ponto B. Pronto, então o gráfico vai ser essa reta aqui, ó. Vai passar por esses dois pontos. Mais ou menos aqui o gráfico, certo? Esse é o esboço do gráfico. Aí você poderia perguntar, se eu atribuísse aqui outro valor além de 0 e 1, por exemplo, se eu atribuísse um 2, você ia encontrar um valor correspondente a y que ia dar exatamente em cima dessa reta também, certo? Então a gente só precisa de 2 pontos para construir um gráfico. Então está aqui o esboço do gráfico, certo? Deixa eu abrir mais aqui.